vez, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei, nessa noite de interação, né, que temos as presenças ilustres do ciclo 10 que vão interagir conosco. Então, eu queria fazer esse combinadozinho inicial. Eu vou contar para vocês como será a nossa dinâmica dessa noite, porque nós vamos, em algum momento, nos dividirmos aqui. A gente vai dividir esse encontro em duas etapas. Numa primeira etapa, eu e a Alessandra, aliás, eu falei que temos presenças ilustríssimas e esqueci de falar de uma outra presença ilustre. Eu não posso deixar de fazer essa pontuação, né? Que a Alessandra é da equipe do sábado, mas ela veio hoje dar uma força, porque a nossa equipe da segunda-feira deixou um imenso abraço, imenso beijo em todos vocês, mas a maior parte ficou com a virose e hoje teve que ficar em casa de recuperação. Estão todo mundo bem, tudo tranquilo, mas a gente precisou pegar reforço. E aí eu trouxe a Alessandra, que é do curso básico da equipe de sábado, também conhecida como minha esposa, e veio dar uma força para a gente aqui. Entenderam a puxação de saco, né? Se não falo dessa a presença... média, né? Entendeu a média, né? Presença ilustre, olha a zebra depois, né? Vocês entenderam a média que ele está fazendo, né? Tá certo. Obrigada, marido. Obrigada. Pois é. Então, eu dizia que a gente vai dividir essa aula, né, esse encontro, em duas etapas. Na primeira etapa, a gente vai fazer uma breve exposição de um conceito que temos, né, a respeito de uma sociedade espírita, a respeito da casa espírita, da instituição espírita, e com a construção de vocês. Por quê? Não adianta nós termos nos encontrado aqui na primeira aula e termos tido aquela explanação histórica, né, de que forma, quando, em que momento da humanidade foi formado, né, o Espiritismo. Aí, logo na segunda aula, a gente se depara com uma aula que falou sobre... Já esqueceram, mas ele não esqueceu de vocês, Deus. Então, segunda aula, Deus. Aí tivemos a terceira aula que descobrimos quem somos, né? Porque a aula falou sobre espíritos. E, enfim, de lá para cá, nós viemos cada vez mais nos inserindo nessa ideia de que somos espíritos imortais. Agora, numa sociedade onde vivem espíritos, como deveria ser, né? Como poderia ser? Boa noite, bem-vindas. Como poderia ser? Então, é sobre isso que nós falaremos hoje e construiremos isso junto com vocês. Então, eu vou avançar aqui mais um pouquinho. Uma primeira pergunta: como seria uma sociedade espírita? Eu vou passar muito rapidinho, mas eu queria sempre a ajuda de vocês. O que vocês acham? O que seria uma sociedade espírita para vocês? Alguém me ajuda aí? Como é que... Ela é ciumenta, é porque a aluna do sábado que veio na segunda, ela ficou com ciúme, porque preferiu o melhor dia hoje, entendeu? Aumenta aí, Rodrigo, o som, que ela quer ser bem ouvida. Aí, ó. Agora. Melhorou. Boa noite. Meu nome é Genilce. Sou da turma de sábado. Eu entendo como uma sociedade espírita aquela pautada na fraternidade, no entendimento de que todos nós somos espíritos, que um precisa estar colaborando com o outro, né, para a gente constituir uma sociedade boa, bacana. Eu entendo assim. Perfeito. A aluna de sábado arrebentou. E da segunda, ninguém vai falar nada? Ih! Perfeito. Então, ó, vamos ver esse conceito aqui, ó. Falastrão. Como é que seria? Vai falar nada? Nada, vou ficar em silêncio. E eu cutuquei. Mas ela falou tudo ali, não tem mais muito a acrescentar. Fechou, né? Então vamos ver se a gente concorda. Então, olha lá, como seria uma sociedade regida por princípios espíritas. Então, seria uma sociedade que tem a existência de Deus, né? Todos nós temos essa ideia. A existência dos espíritos, porque a gente tem que entender que o espiritismo fala de espíritos, né? E esses espíritos são... Quem são?
somos nós, né? Então, nós formamos essa sociedade. Agora, também tem a premissa da evolução, né? Uma vez que hoje eu estou melhor do que estive ontem e amanhã estarei melhor do que estou hoje, né? Então, a evolução. A reencarnação, hoje a gente sabe, né, que está todo mundo naquela aula de reencarnação que a gente falou, já definiu que nas pesquisas de reencarnação a gente vai saber quem seremos no futuro para que a gente possa deixar a nossa herança. Eu vou deixar um monte de boleto só, né, porque não tem herança para deixar, mas para quem seremos, né? Será que é assim, não? Eu não acredito, eu tenho certeza que é assim. Então, mas você vê, né? Não tem como correr. Aí eu vou voltar para pagar os boletos, é mais ou menos isso. Mas nessa sociedade a gente tem aquela consciência de que eu não estou deixando a nossa casa, o nosso planeta, para os que virão. Eu estou deixando porque eu também virei, né? Então eu preciso preservar, lembra da ecologia, né? Preservar a nossa morada, né? Tem que cuidar em todos os aspectos disso, porque eu vou estar aqui de volta. Então, é uma sociedade que tem a naturalidade da utilização da mediunidade, porque somos todos médiuns, né? E a mediunidade nada mais é do que uma faculdade que possibilita a comunicação entre espíritos, né? Em dimensões distintas. E isso, por muito tempo, vem sendo algo que nos parece algo mirabolante, algo super fantástico, né? É algo natural. Então, todos somos médiuns, né? Alguém já descobriu aí, pessoal do ciclo 10, já descobriu o botãozinho que desliga a mediunidade, não? Ninguém descobriu até hoje? Pois é, não tem esse botão, nós somos médiuns o tempo todo, né? A gente precisa se adequar a utilizar ela no nosso dia a dia, né? Naturalmente. Olá. A moral cristã, como um código de ética, né, para esse ocupante, né, dessa sociedade. E a pluralidade dos mundos habitados. Então, são as 7 premissas, né, que o Espiritismo traz e que seriam muito bem vistas, né, para a formação dessa sociedade. Agora, ainda para a integração de alguns princípios, né, essa sociedade deve ser uma sociedade onde vigorem os princípios espíritas. Necessariamente será regida pela consciência da imortalidade do espírito, pelo amor e pela caridade. Eu sei que vocês já ouviram, o anterior, eu sei que vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes, mas vão ouvir ainda mais 9 milhões de vezes, né? Que o propósito principal da ULE não é transformar ninguém em espírita, mas é fazer com que cada um se perceba espírito. Então, aliás, eu acho até que de certa forma, é uma redundância quando a gente fala espírito imortal, porque para mim, na hora que fala espírito, já está embutido ali a imortalidade, né? Mas é bom dar essa ênfase, né? Espírito imortal. Então, e tais princípios estarão sempre na consciência humana e prevalecerão ao materialismo e contribuirão para uma sociedade mais justa. Se a gente integrar, de fato, né, todos esses princípios. Os princípios espíritas serão úteis para uma vida melhor na Terra. E aí, uma frase de Nietzsche ali, amo os que não procuram por detrás das estrelas uma razão para morrer, para oferecer-se em sacrifício, mas sacrificam pela terra, para que a terra pertença um dia ao super-homem. Então Nietzsche assim falava Zaratustra. Devem ser vividos na vida material, promovendo a felicidade para si mesmo e para o outro. Então, a gente tem dito, né, que não adianta, porque aliás parece que tem uma coisa mágica, né, que ocorre, né? Muitas vezes quando a gente fala de todos esses princípios, aí a gente vê que as pessoas na casa espírita, e vocês vão discutir sobre isso, integram isso perfeitamente. Mas tem sei lá, talvez um portal mágico ali na frente, que quando bota o pezinho dali para fora,
parece que esquece isso tudo, né? E o que a gente está falando aqui é que a gente precisa ser como somos aqui, porque quando a gente se encontra, o meu amigo, minha amiga, abraços e beijos. Aliás, eu devo confessar a vocês que o único lugar que eu posso chegar em casa com mancha de batom na lapela é quando eu estou saindo do centro e indo para casa. Aí ela já sabe, tranquilo, lá foi abraço à vontade. Se chegar em casa com a mancha de batom e não estou vindo do centro, aí o bicho pega, né? Pois é. Então, vários perfumes diferentes, ainda tem isso, porque tem um narizinho danado. Quando chega lá, você abraçou 5 pessoas com perfumes diferentes, sabe os perfumes todos. Mas, enfim, incrível como a gente tem a facilidade de fazer isso aqui dentro. Mas e quando chega lá fora? Será que a gente continua assim? Então eu digo que aquele portão amarelo ali, ele tem uma mágica, que quando a gente bota o pé para dentro, aí aparece aquela auréolazinha aqui, né? Plim, aí vira todo mundo irmão, é uma maravilha, né? É lindo de se ver. Mas quando bota o pé para o lado de fora, já começa que o outro, o cara fechou meu carro aqui, olha aqui, como é que eu vou sair daqui agora? Olha aqui, como é que eu vou... Então, já começou, né? Perdeu todo o encantamento que tinha aqui dentro. Então, o que a gente está querendo trazer é que a gente deve integrar isso na vida. Não é aqui dentro da casa espírita, não é dentro da igreja, não é dentro, né, é na vida, é na fila do pão. Aliás, eu não tenho como não contar isso, né? Eu fui um dia, estava recém-chegado aqui em Salvador, e aí fui no correio, né, para despachar uma encomenda, e aí eu estava na fila do correio, e a pessoa, tinha um senhor na minha frente, a atendente perguntou para ele assim, para esse senhor que estava na minha frente ainda, vai o quê? Vai o quê? Aí ele falou assim, um hambúrguer e um suco de laranja. Aí ela ficou olhando para a cara dele assim, né? Porque, imagina, vai ser o quê? É porque ele estava no correio, então ele está com um envelope na mão, ele só poderia estar querendo postar a encomenda, né? A carta. E a pessoa do balcão perguntou, vai ser o quê? Vai ser o quê? Aí ele, imagina, paciência zero de todos os lados, né? E eu fiquei pensando assim, puxa, tem que ter, né, tolerância com o amiguinho, né? Então, é aquilo que a gente fala, tem que integrar isso na vida. Não adianta a gente estar aqui dentro e estar um monte de beijinho, um monte de abraço, e lá fora e dentro de casa, porque às vezes ainda tem mais, vou fazer um parêntese maior, né? Porque às vezes na rua ainda é mais manso do que quando chega em casa. Porque quando chega em casa, todo mundo me ama mesmo, posso soltar aqui agora o verbo, porque agora aqui todo mundo me ama e tal. E aí a pessoa se mostra, né? Então, é preciso que a gente integre esses conceitos, isso que a gente está falando, na vida, né? Bom, aí, e a felicidade? Será que é desse mundo? O que vocês acham? Será que podemos ser totalmente felizes, né? Então, olha que Adenauer fala sobre isso. O Espiritismo surge para levar o ser humano à felicidade por intermédio da sabedoria e do amor, demonstrando-lhe que a imortalidade da alma na sua evolução e seu papel na vida. Vem mostrar que o egoísmo e o orgulho são os grandes males da humanidade, os quais prendem o ser humano ao materialismo, tirando-lhe a esperança no futuro e a alegria de viver. Então, lembram, aqueles que são jovens como eu, né, há bastante tempo, vão lembrar que tinha um comercial na televisão, que aliás virou lei, né? A Lei Gerson, já ouviram falar? Né? O exemplo perfeito, né, daquele que quer levar vantagem em tudo. Tem que ser tudo para mim, né? Então, tem um outro ditado popular aí que eu gosto de trazer como exemplo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Já ouviram isso? A gente pode formar uma sociedade desse lado, né? Eu vi recentemente, aquelas pessoas que só coçam assim, só coça para dentro, né? Então, e o outro, né? Eu não posso ser feliz se o outro não estiver feliz, né? É preciso que, para que a minha felicidade seja mais plena, que eu possa, no mínimo, proporcionar isso também ao outro. E quando nós conseguirmos, né, nos adequar a essa ideia de que eu sou feliz porque o outro também é feliz, a nossa sociedade vai ficando cada vez mais dentro
dessa ideia, dessa energia que a gente está trazendo. E aí, e como alcançar essa felicidade, né? Como fazer essa transformação? Em primeiro lugar, na casa espírita, a gente vai falar sobre uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar muito, que chama-se reforma íntima. Já ouviram falar, né? Agora, a reforma íntima, de uma forma muito grosseira, ela significa uma mudança de valores, né? Significa nós desconstruirmos aquelas ideias, aqueles valores antigos, né? E sermos como o poeta baiano, né, fala, essa metamorfose ambulante, né? É a gente se reconstruir a cada dia, a cada momento, né? É estarmos abertos para o novo. Então, isso é importante. Aí Adenauer traz uma ideia que ele divide em 4 etapas essa mudança, que a gente, essa chamada reforma íntima, ele diz que a gente tem que dividir ela em 4 etapas. A primeira delas é o autoconhecimento, porque você não tem como partir para qualquer posição, para novo conceito, nova ideia, sem que você se conheça, né? Sem que você saiba de onde você está partindo. Aí, segunda etapa, ele diz que tem que ser o autodescobrimento. O terceiro, a autotransformação. Então, você já se conheceu, já se descobriu, aí agora você começa a se transformar, né? Tem uma ideia que ninguém muda nada na sua própria vida de que você não esteja convencido, que você não saiba de verdade que é aquilo, né? Ninguém muda nada porque o outro falou para mudar apenas. Você muda quando você se entendeu daquela forma, né? Quando você integrou aquilo, aí você de verdade muda aquilo. Então você se autotransforma. E por fim, então, a autoiluminação. A autoiluminação seria o momento, né, dessa reforma íntima de valores estar conclusa, né? E aí ele diz assim, a autotransformação ocorre quando nos dispomos a pôr em prova o que somos e verificar se o que acreditamos já ter conquistado pode ser posto em prática. Então, se aquilo que de fato eu acho que sei e eu ponho aquilo em prática e é eficiente na minha vida, é a hora que a gente está se transformando de verdade, né? E aí não vai chegar na fila do correio, né, e perguntar se é hambúrguer ou se é refrigerante, porque é tolerância zero, né? E agora, vamos pensar novamente como seria essa sociedade espírita. Então, a gente perguntou logo no início, né, qual era a ideia da sociedade. E agora, alguém tem alguma outra sugestão diante do que a gente falou? O que vocês acham? Até os túmulos são mais silenciosos. Olha lá. Vamos lá. Você não. Fique quieto. É a família aqui. Aí entra a turma de terça. Ah, e a turma de terça, viu? A turma de segunda não está dizendo nada aqui. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Eu acredito que a sociedade espírita, além de integrar todo o conhecimento que a gente tem aprendido até agora, é colocar em prática, né? E cada dia fazer uma avaliação, na verdade pode ser até à noite, como você conseguiu se autotransformar, porque é muito difícil. A gente tem o autoconhecimento, eu não entendi ainda a diferença de autoconhecimento e autodescobrimento, depois você me explica um pouquinho melhor. Mas, assim, a gente até se autoconhece, entende o que a gente tem que melhorar, e depois, quando vai colocar em prática, vem a dificuldade. E aí você, no dia seguinte, fala, não, hoje eu vou melhorar nisso. Aí, daqui a pouco, você, de novo, se pega errando, né? Tentando se transformar. Então, é um exercício diário, e você tem que se tornar um ser humano melhor. Você tem que sair desse mundo trazendo, vamos dizer assim, valores importantes, fazer a diferença positiva na vida dos outros. E eu acho que a caridade, para mim,
é a coisa mais forte. Tanto que eu estou aqui na Fundação há 16 anos, fazendo caridade, e é a primeira vez que eu estou fazendo a parte, vamos dizer, técnica do estudo, entendeu? Então, isso veio bem na frente de todo o resto, para mim, né? E agora que eu estou me aprofundando no estudo. Então, acho que é isso, é você pensar no próximo, você ajudar. Esse de compartilhar a felicidade é super importante. Se você é feliz, você tem que tentar fazer as pessoas à sua volta felizes e fazer a diferença na vida delas. É assim que eu penso. Que bom, muito bem. Então, seja bem-vinda ao mundo dos estudos, né? Sobre o autodescobrimento, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, porque essa é uma ideia do Adenauer, a gente vai discutir isso já já. E eu continuo esperando o pessoal da segunda falarem. Pois é, olha só, Eu tá vou ficar desafiando. frustrada se eu sair daqui sem escutar o pessoal da segunda. Está desafiando. Então, essa sociedade, ela é regida, ela seria de sábado, é porque ela tem ciúme dos alunos do sábado que vem no outro dia, entendeu? É porque o pessoal só descobriu que a segunda-feira é o melhor dia. Eles só... Pronto. Vamos lá. Então, olha só que coisa fantástica. Então, olha só. Essa sociedade que a gente... me perdoe, como é o nome da senhora? Rosali. Rosane. Rosali. Ah, uma rosa ali, pronto. Aí, agora, tá vendo? Com a clareza dos jovens, olha só. Né? Explicou fácil, assim. Então, e que a Rosali trouxe, essa sociedade, ela não é uma sociedade formada por espíritas, mas uma sociedade formada por espíritos, né? Então, olha lá, ó, regida por espíritos e não por espíritas. Então, o espírito empenhando em se aperfeiçoar e não em se salvar, porque aquela ideia que a Rosali acabou de trazer, né, das pessoas que muitas vezes pensam na caridade como simplesmente trazer algo, entregar para alguém, opa, já fiz a minha parte, já me salvei, né, porque eu já doei ali uma cesta básica. Eu sei que você não pensa assim mais, né, e nem sei se pensava assim antes, mas muitas pessoas acabam pensando assim. E o principal, olha que coisa interessante agora, o principal quando a gente vem para uma casa espírita, ou quando a gente procura de alguma forma nos transformarmos, nos reconhecermos, né, através de uma filosofia religiosa e tal, o principal somos nós. Sabia disso? Ninguém aqui deve pensar que está vindo aqui só para ajudar o outro. Eu estou vindo aqui, em primeiro lugar, para me ajudar, para que eu me torne uma pessoa melhor, para que em eu sendo uma pessoa melhor, agora sim eu posso ajudar o outro de uma forma melhor. Porque se eu sou um cego, guardado toda a forma não discriminadora, eu não posso guiar pessoas, né? Porque eu não posso fazer aquilo que eu não posso fazer, né? Se eu não tenho condições de ajudar, eu não posso ajudar. Teve uma encarnação que eu fui comissário de bordo, né? Então tem uma fala, quando a gente viaja muito, acaba aprendendo, né? Tem uma fala da comissária que diz assim, que se houver uma despressurização da cabine, máscaras cairão à sua frente, pegue uma, puxa, coloque sobre o nariz e a boca e respire normalmente. Depois auxilia quem estiver ao seu lado, mesmo que seja uma criança. Então, olha a profundidade dessa fala, né? A gente pensa que aquilo que o comissário, a aeromoça fala ali, que a gente já está de saco cheio de ouvir, né? Agora, então, se diz assim, mesmo que seja um usuário frequente, preste atenção aqui no que eu vou falar. Mas, olha a importância disso. É preciso, se houver uma despressurização, é preciso que eu esteja bem para eu poder ajudar. Porque se eu estiver tonto ali, zonzo, eu não vou ajudar bem. Então, em primeiro lugar, né, estamos aqui por nós. Ninguém está aqui só pelo outro. Agora, depois, então eu estou bem. Agora sim eu posso fazer qualquer coisa pelo outro, porque estou em condições de fazê-lo. Essa sociedade não tem privilégio
e nem distinções. Então, é aquela sociedade que não adianta ser amigo do rei, né? Você vai passar por o que você tiver que passar, porque a gente sabe que todas as questões que sucedem na nossa vida, elas não vêm nem como punição, nem como castigo, mas vêm como oportunidade de aprendizado. Então, tudo e qualquer coisa que esteja posto na nossa vida, né, mesmo aquelas tribulações mais incomodantes, estão postas ali como aprendizado, são oportunidades de aprender. E se a gente pula etapas, não aprendemos. Fica aquela sociedade viciada nos mesmos erros, porque pula etapas. Então aqui não tem privilégio, né, não tem distinção. Todo mundo é igual, todo mundo vai passar pelas mesmas necessidades de aprendizado, como qualquer um. Então, é uma sociedade pacífica e não passiva, porque olha a diferença, né? Pacífica porque eu quero a paz, eu promovo a paz, mas não quer dizer que para fazer isso eu tenha que ficar calado, né? Eu tenho que falar sobre os meus, tenho que respeitar os meus direitos, mas eu tenho que saber também sobre os meus deveres, né? Não violência e a paz sejam estados de espírito, paz consigo mesmo, paz com o próximo e paz com a vida. Será que aquele rapaz da fila do correio estava nessa sintonia de paz com ele próprio, com o outro, né? Talvez não. Então, Gandhi tem essa frase aqui muito interessante: seja a mudança que você quer que haja no mundo, né? Porque muitas vezes a gente, e é claro que não é nenhum de nós aqui, mas muitas vezes a gente fala assim, mas precisa que aconteça isso. O governo tem que fazer isso. É preciso que aconteça isso. Não, mas o condomínio tem que promover isso. Ah, mas eu preciso daquilo. Mas a gente está sempre dizendo que é o outro que tem que está sempre dando a responsabilidade ou a tarefa para o outro. E a minha parte? Será que eu teria que me implicar de alguma forma em alguma coisa, né, para que isso ocorra, para que isso aconteça, né? Então, eu preciso me inserir nesse contexto, eu preciso poder, aquilo que eu quero que aconteça, preciso fazer em mim, né? Para que assim, então, eu possa ser até exemplo daquilo. E, por fim, o que são e qual é o papel das instituições espíritas. Aí, eu queria que vocês, já agora, só falta a turma da segunda, né, que ninguém falou, que fale qual é a ideia, né, o que acha que seria uma instituição espírita, e aí a Alessandra vai explicar para a gente aí. Eu vou? Você vai, como é a Fundação La Harmonia, que é a nossa instituição aqui. E aí? O que vocês acham aí? Como é que seria uma instituição espírita? Eu prometi que o último dia eu ia ouvir. Então, mas eu nunca te ouvi falar. Eu vim aqui para te ouvir falar. Eu nunca te ouvi falar. Então vamos. Vai. Como é seu nome? Alessandra. Alessandra. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada, Luiz. Boa noite. Muito feliz por você estar aqui nesse último encontro bom. do primeiro ciclo. A questão das instituições espíritas, ela segue aqueles princípios, né? Existem várias, elas seguem os princípios, que todas têm um caminho que tem aquela coluna básica, mas o diferencial é que, no próprio livro de Adenauer, ele diz que, de acordo com as suas próprias diretrizes, o seu dirigente, o grupo que está ali, eles são encaminhados para determinadas funções, para determinadas... porque eu não peguei o termo certo, né? Elas não são obrigadas a ser padronizadas, todas iguais, elas não são padronizadas. Elas têm, sim, uma coluna espinhal com os princípios básicos do Espiritismo, mas o objetivo de cada uma delas, ele fala muito para quem sabe a questão de projetos, o objetivo geral é comum, mas os objetivos específicos são diferenciados. Vai depender da diretriz de cada uma delas. Perfeito. Então terão casos, por exemplo, aqui Turma o La Harmonia segunda, levantou o braço lá devidamente atrás. representada.
Então, terão casas que vão enfatizar, né, o estudo, por exemplo. Aqui o Lar Harmonia enfatiza o estudo. Eu trabalhei numa casa espírita no Rio de Janeiro, né, que era a Sociedade Espírita Ramatiz, C. Na entrada tinha assim escrito, especializado em tratamentos espirituais. Então, ela enfocava o tratamento espiritual. Então, eram passes, eram fluidoterapia, e tinham outros tratamentos, antigoécia, que, né, a gente não tem aqui, por exemplo. Então, era especializada nisso. Teve uma outra casa, que aí essa eu passei muito rapidamente por ela, que o foco era a caridade. Era o pessoal, claro, como você bem definiu, a linha mestra era o Pentateuco kardeciano, né, a base da doutrina espírita. Mas o propósito, ele pode se variar de acordo com a ideia da casa. Como eu falei, aqui estudo, outra tratamento espiritual, uma outra a caridade, as pessoas que se reuniam ali para fazer sanduíche, sopa e levar para os moradores de rua, etc. Então, todos esses são propósitos válidos, aceitáveis, né, para as casas espíritas. Então, elas já não têm esse perfil formado. Nós vamos falar um pouco da nossa hoje, quais são os trabalhos, o que tem aqui, né? Luiz, eu acho que eu percebo que tem 3 pilares importantes, né? Um é a caridade, com as pessoas carentes. Tem muitos trabalhos sociais voltados a pessoas carentes mesmo, né? Idosos, crianças, né? Tanto faz. Mas são todos ajudados. O outro é voltado para nós, para os encarnados, em tentar trazer o conhecimento e ajudar você a se transformar num ser humano melhor. E um muito bacana que eu percebi também nas últimas vivências que eu tive foi ajudar os desencarnados, né? Então, achei super interessante o trabalho que vocês fazem de desobsessão e nos encontros mediúnicos, né? Milhares de espíritos sofredores e também os médios ajudando esse pilar, os desencarnados. Então, desencarnados, os encarnados e os carentes monetariamente, vamos dizer assim. Legal. Olha eu aqui. Aqui, Alessandra, você não fez seu treino hoje de caminhada, então Caminhei pouco. vai caminhar agora aqui. Aqui. Boa noite. Eu vou dar uma pescada aqui, viu, Claro. Luiz? No nosso livro, página 147, o Centro Espírita torna-se, então, importante núcleo educativo, por proporcionar uma visão ampla da doutrina espírita ao ser humano, a fim de que ele busque seu aprimoramento espiritual. É nele que as lições de amor e caridade devem ser vivenciadas em sua plenitude, como exemplo aqueles que ali vão buscar orientação, consolo, cura e o encontro consigo mesmo e com Deus. Aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? A gente crê na reencarnação, então eu desde pequena que eu conheço o espiritismo, mesmo sem frequentar, sabia coisas que eu nunca tinha lido nessa encarnação, com certeza, conhecimentos que vieram comigo. E quando eu comecei realmente a frequentar o espiritismo, foi por conta de, como a gente diz, ou pelo amor ou pela dor. E, no meu caso, foi muito pela dor, né? Então, quando eu vim aqui, consolo, cura e o encontro consigo mesmo e com Deus, é justamente isso, né? Eu cheguei aqui através da busca da cura, busca do consolo, e aí a gente percebe que a gente precisa estar bem com a gente mesmo, para, inclusive, conseguir fazer essa caridade tão desejada por todos nós, né? Que a caridade... A gente pensa, às vezes, a caridade é só aquela coisa do dar o dinheiro, do dar a comida, e não. Às vezes, um abraço, uma ligação que você faz parte da caridade também, né? Então, acho que é isso. Acho que, principalmente, na minha visão, um centro espírita é um lugar de aprendizagem. Olha aí a professora falando, né? Uhum. É um lugar de aprender. Aprender a se curar, aprender a curar o outro, aprender a ajudar, aprender a caridade, aprender que somos espíritos imortais. É o aprendizado. Então, perfeito. E essa é uma premissa universal para o espírito que somos. Porque veja que a caridade material, ela, por exemplo, ela é, claro, muito bem-vinda na nossa sociedade aqui, né? Porque temos essa desigualdade financeira, social, né? Vamos supor que o centro espírita fosse na Suíça.
Ia ter que dar sopinha para as pessoas na rua? Que essa caridade funcionaria? Não. Mas essa do abraço, essa do amor, essa de poder, essa sim funcionaria. Porque por mais que seja a Suíça, a gente tem um dos índices de suicídio altíssimo, porque pessoas que estão em incompletude, né? Que ainda não se estabilizaram consigo mesmo, talvez, né? Também, né? Pois é. Então, talvez tenha que dar casaco para o pessoal lá, para eles não fazerem isso. Brincadeira, todo mundo tem casaco lá. Bom, gente, então, peraí, eu vou passar para a Alessandra agora, que ela vai falar um pouco para a gente aqui sobre o Lar Harmonia, porque saibam, deixa eu tirar uma fala dela aqui, saibam que a partir de agora, né, e daqui a pouquinho a gente vai interagir ali com o pessoal do Ciclo 10, que vai trazer a experiência deles para a gente, saibam que a partir de agora vocês são ULI e vocês são Lar Harmonia. Então, daqui para frente, vocês podem, por exemplo, se candidatarem a serem monitores, colaboradores aqui do curso básico, que a gente está de braços abertos aguardando vocês. Vocês vão ter uma jornada, né, ciclo 2 até o ciclo 10, aí vão passar, tem alguns grupos de estudos, essa parte você vai poder pular que eu já falei, né? Tem grupos de estudo, a gente tem grupo de sentindo o divino, a gente tem grupos de estudo de desdobramento, né? Quem nunca teve um sonho aí com uma pessoa que já desencarnou e quando acordou você teve aquela sensação assim, nossa, eu abracei aquela pessoa de verdade. Alguém já teve um sonho assim? Né? Talvez tenha sido um desdobramento, não foi um sonho. Então a gente tem um grupo de estudos sobre desdobramento. A gente tem uma pós-graduação que hoje tem 4 linhas de pesquisas sobre reencarnação, né? Tem pesquisas sobre a mediunidade, pesquisas sobre passe, sobre doação de energia, enfim. Então, daqui para frente, vocês terão ainda que galgar uma infinidade de atividades que a Alessandra vai explicar melhor antes que... Se sobrou alguma coisa para eu falar, né? Bom, gente, o Centro Espírita, né? A gente falou da instituição, então vamos falar agora do centro, né? Então, aqui, isso aí o esqueleto de como acontece dentro do Centro Espírita Harmonia, sobre ele que nós estamos falando, né? Então, como que acontece? Como é a célula básica? Organizadores e fundadores e mais o auxílio espiritual. É assim que é organizado, é assim que acontece todas as atividades daqui do nosso Centro Espírita, né? Nós temos os organizadores de todas as atividades, sendo elas voltadas para a mediunidade, né? Os campos que vocês vão passar, né? O Luiz falou dos grupos de estudo, mas vocês também vão passar pelos campos de estágio, porque nós estamos numa universidade, né? Quando a gente faz uma universidade, a gente não tem os campos de estágio. Então, vocês vão passar pelo campus 1, que é o passe, o campus 2, que é o desenvolvimento mediúnico, o campus 3, que é a mediúnica desobsessão à distância, o campus 4, que é a mediúnica de desobsessão presencial, e o campus 5, que é a mediúnica de visualização curativa. E vocês vão seguir os critérios, né? Então, conforme vocês forem avançando nos ciclos, vocês vão sendo liberados para fazer a prática em cada um desses campos, né? O campus 1, você já tem que estar no ciclo 2, o campus 3, você já tem que estar no ciclo 3, né? Quando chegar lá no campus 5, que é a visualização curativa, você já tem que ter passado do ciclo 6 para poder ingressar no campus 5. Então, vocês vão ser orientados aí no caminhar de vocês da ULI, né? E todas essas atividades sendo mediúnicas ou pedagógicas dentro da ULI, né? Dentro dos ciclos, dentro dos grupos de estudo, dentro dos campos, é formada assim por organizadores, por coordenadores, por uma equipe, né? Como aqui nós temos o coordenador da turma, que é o Roberto, e tem a equipe, né? A terça e todos os outros ciclos. Os fundadores, que são quem dão as diretrizes, né? Que dão as regras, entre aspas, né? De como é formado todo esse trabalho, né? E o auxílio espiritual, óbvio. Eu sempre digo que a maior parte, quem carrega mais é o auxílio espiritual, né? Quando a gente entra para uma mediúnica, eu sempre digo isso, quando chegam os trabalhadores encarnados,
a espiritualidade já fez mais da metade do trabalho, já está tudo prontinho, só para a gente exercer ali, né? Outro ponto, diversidade, sem normas rígidas e necessidades locais. Vocês estão no ciclo 1, mas eu acho que vocês já devem ter percebido que o Centro Espírita Harmonia, né, a fundação em si, é um lugar diferente, né? A gente está lá no último, eu vou pular ali, né? Não tem uniformidade, é uma unidade em torno dos conceitos de Allan Kardec. A nossa base é o Pentateuco Kardeciano, é o que nos baseia aqui em todas as atividades, mas nós também somos banhados aqui, né, envolvidos pela psicologia, sendo o Adenauer, né, um dos fundadores e psicólogo, escritor, né, de tantos livros que vocês têm aí à disposição na livraria, onde ele faz esse link, né, essa união da psicologia com o espiritismo, né? Então, por isso, o Centro Espírita Harmonia, a ULI, a Fundação La Harmonia, é um lugar fora da caixinha, né? A gente tem a nossa base, sim, fincada no kardecismo, nos preceitos de Allan Kardec, mas a gente também tem a colaboração da psicologia junto com isso, né? Atende a diferentes propostas, ou seja, aqui a gente tem cura, tem a prática mediúnica, tem a filantropia e tem o estudo. Como o Luiz falou, né, cada instituição tem um perfil. O nosso perfil é voltado totalmente para o pedagógico. Nós temos todos esses outros, todas essas diferentes práticas, né, propostas, tem a cura, né, tem todas essas mediúnicas que eu falei para vocês, que são os campos que vocês vão passar de estágio, né, mas o foco principal aqui na Fundação La Harmonia, não só no Centro da Harmonia, não só na ULI, é o estudo, né, porque o que Adenauer sempre diz, e vocês já devem ter ouvido isso em muitas palestras de Adenauer, é que sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. E o conhecimento descortina todas as outras dúvidas, medos, inseguranças. Se você conhece, você consegue caminhar, né? Então, o nosso pilar é o estudo, certo? Vamos lá. A principal função do Centro Espírita: disseminar as ideias espíritas, formar pessoas conscientes e que se tornem espíritas pelo exemplo, que foi o que o Luiz falou aqui no primeiro momento o tempo todo, né? É a gente integrar isso, né? Eu sempre digo isso lá em casa para os nossos filhos, e vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes, que palavras ensinam, exemplo arrasta, né? A gente fala isso para os filhos. Não adianta você dizer não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, se o seu filho vê você fazendo, né? Então, aqui dentro é a mesma coisa. O Luiz falou, quando a gente passa ali do portão, a gente esquece isso tudo, né? Então, imagina, eu estou lá no shopping, numa praça de alimentação com o Luiz, os meus filhos, e tem um de vocês aqui atrás de mim, e eu não estou vendo, e vocês estão vendo eu numa maior discussão, brigando com o filho, quebrando, descendo o barraco. Vocês vão pensar, meu Deus, lá no Harmonia, dando aula, é uma anja, uma santa, olha que pessoa, não é? Então, esse é o lema, né? Espíritas pelo exemplo, que vocês possam encontrar a cada um de nós que está aqui na frente, que a gente possa encontrar cada um de vocês lá fora e ver que está surtindo efeito, né? Que está integrando o que a gente vem trocando aqui, porque aqui a gente não está ensinando, a gente está trocando o tempo todo, né? É compartilhando, aprendendo uns com os outros, e que a gente possa, lá fora, não se surpreender negativamente. Isso que significa que está valendo a pena estar na ULI, né? Não se colhe a verdade na vida, com quem engaiola uma ave na floresta, né? Como quem engaiola uma ave na floresta, Emmanuel, né? O amor que deve unir os homens por um laço fraterno decorre dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem esse texto que diz assim: o amor está por toda parte da natureza, que nos convida a exercitar nossa inteligência, encontra-se até nos movimentos dos astros. É o amor que adorna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes.
É ainda o amor que dá a paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor, né? E vocês já devem ter percebido, eu acho impossível de vocês terem sentado aqui durante essas 20 aulas e não ter lido essa frase aqui, né? É o lema principal. Vocês vão ver aí pelos corredores da ULI, quando vocês começarem a transitar aí pelas salas dos outros ciclos, que todos os andares têm alguma frase, nas salas, né? Em todos, ali no portal tem uma outra frase, mas essa é a principal, né? O amor é a força propulsora do universo, né? De nada vale se não tiver o amor impulsionando tudo isso, né? Esse é o lema do nosso Harmonia. O Luiz falou que vocês vão ouvir até o ciclo 10, que o objetivo da ULI é que a gente se reconheça espírito, e vocês também vão ouvir isso aqui para sempre, né? Quando vocês se tornarem trabalhadores, além de alunos, vocês vão falar isso aqui muitas vezes, mas não só falar, viver essa frase, senão de nada adiantou, né? Então, vou falar rapidinho aqui sobre a nossa estrutura. Na aula inaugural, a Adenauer sempre fala isso, mas como nem todo mundo está presente na aula inaugural, e eu acho que deve ter alguém aqui que não sabe dessa estrutura, porque é comum, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, tem escola aqui? Vocês têm saque aqui? Né? O saque que tira documentos, que tem em todos os shoppings. Vocês sabiam que tem um saque aqui dentro da Fundação La Harmonia? Está vendo? Vocês não sabiam. Então, aqui nós temos muitas atividades, né, dentro da Fundação. Então, vamos lá. Ó. A Fundação La Harmonia é uma instituição beneficente, sem fins lucrativos, cujas ações se destinam à promoção social e ao desenvolvimento psíquico-social, emocional e espiritual do ser humano. Então, a Fundação La Harmonia é a grande mãe de todas as outras que estão inseridos nela, né? O Centro Espírita Harmonia está dentro da Fundação, e a ULI, onde vocês estudam, também está dentro da Fundação. A Fundação é que abarca tudo isso, né? O Centro Espírita Harmonia é o espaço de convivência, divulgação e pesquisa do espiritismo. E a ULI, uma instituição gratuita de ensino espírita, sua estrutura pedagógica é alicerçada nos postulados básicos da codificação espírita, fazendo interface com outras áreas do conhecimento científico. Então, eu falei que a gente faz esse tempo todo esse link com a psicologia, mas, conforme vocês forem caminhando aí nos ciclos, vocês vão ver que vai ter momentos que vocês vão estudar espiritismo com filosofia, espiritismo com biologia, né? Vai ter todo esse link, agregando outros conhecimentos além do espiritismo. A Fundação La Harmonia. Então, esse slide não ficou muito bom, mas eu vou ler para vocês tudo que abarca, tudo que tem aqui dentro da Fundação La Harmonia. Então, nós temos, lá em cima, o Centro Espírita Harmonia, temos o Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, que também faz parte, né, que fica ali em Patamares, eu ia falar Jaguaribe, Patamares, né? Na verdade, a Fundação La Harmonia começou por lá, foi o primeiro centro que foi instituído, depois é que o Centro Espírita Harmonia chegou, né? Então, o Joana de Ângeles é mais antigo. Aí nós temos o Núcleo de Promoção Social Francisco de Assis, que é atendida toda a população carente em torno aqui da Fundação, né? Coqueirinho, Bairro da Paz, Baixa do Tubo, toda essa população é atendida nesse núcleo de promoção social. Nós temos a editora de livros espíritas Harmonia. Todos os livros de Adenauer e de outros autores são editados pela editora Harmonia, né? Onde a renda é toda voltada para o atendimento dessas obras sociais, né? O Adenauer sempre frisa isso, né? Quando ele faz o lançamento de um livro novo, ele sempre frisa que ele fez a doação em cartório de todo o lucro, ele não leva R$1 de nenhum livro, né? Então, todos os livros que são vendidos aqui, que vocês adquirem, vocês estão ajudando em alguma obra da Fundação La Harmonia. Distribuidora de livros espíritas, a Harmonia, né? A Escola Allan Kardec, que é uma escola de ensino médio, que fica também em Patamares.
A creche Escola Tereza Cristina, que é essa aqui, que vocês passam, quando passam no portão, ao lado direito, é a creche, né? A creche Escola Tereza Cristina, que eu agora não sei exatamente o número de crianças que atende, mas são muitas crianças em período integral, né? As crianças entram de manhã e saem às 5 da tarde, fazem 5 refeições, então, tudo isso é mantido pelos livros, pelas doações, pela arrecadação dos seminários, né, quando a Adenauer faz... Porque a única atividade aqui da Fundação que é paga, que vocês dão alguma contribuição, são os seminários, o resto tudo é gratuito, né? As oficinas profissionalizantes Bezerra de Menezes, então, são oferecidas oficinas para as mães, né? Enquanto as mães deixam os filhos nas creches, elas também aprendem vários cursos. Tem curso de... Essa semana eu vi uma postagem de aprender a fazer mega ré, trança, manicure, maquiagem, informática. Tem um monte, que agora eu não vou lembrar, mas tem uma lista imensa, né, de cursos profissionalizantes que voluntários vêm aqui, né, se voluntariam para ensinar essas mães uma profissão. E os pais também, porque tem cursos de informática, de outras coisas também destinadas. O núcleo de psicologia, então, a gente tem o Psi Harmonia, que funciona aqui nesse prédio, né? Você pega esse elevador aqui, que é no 3º andar ou no 2º? No 3º andar, né? Que é também um núcleo formado por psicólogos, também voluntários, que não cobram nada, né? Que também atendem essa mesma população daqui do entorno, né? Cada um tem o seu dia da semana de atendimento aqui, e as pessoas são atendidas aqui. O Núcleo Jurídico de Cidadania Maria Terezinha Ferraz Freire de Novaes, que é o nome da mãe de Adenauer, né? Que ele fez essa homenagem a ela, que é o núcleo jurídico, é o atendimento, né? Onde advogados, juízes e uma galera aí da área da justiça também em voluntariado atende também essa população. E dentro desse núcleo jurídico nós temos um SAC, né? Então, identidade, carteira de trabalho, causas trabalhistas, civis, pensão de filho, todos esses problemas de justiça, a gente tem um SAC aqui no 2º andar desse prédio, também para atender essa população, né? Não são todos os documentos, mas os documentos básicos, da mesma forma que a gente vai lá no SAC do shopping para fazer, né, a primeira via, a segunda via, aqui faz igualzinho, né? Identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista, todas essas certidão de nascimento, essas coisas. O ambulatório médico Eurípides Barçanufo, mesma coisa, né? O Luiz sempre costuma dizer, porque o Luiz trabalha na área médica, e o Luiz diz assim, ó, aqui tem mais conforto e mais equipamento do que muito consultório, muito hospital que eu trabalho, né, que eu vejo. Porque aqui a gente tem várias especialidades, também não vou saber dizer todas aqui para vocês, que eu posso esquecer algumas, mas ginecologia, obstetrícia, odontologia, oftalmologia, urologia, né? Inclusive, de quando em quando, vocês vão ver, a gente faz todo ano, tem o mutirão da próstata, né? Tem o mutirão do câncer de mama, a gente coloca o caminhão aqui, faz mamografia de graça para toda a população. Geralmente, a gente atende 200 mulheres num dia só, né? Tem o mutirão da catarata, né, onde também atende, é o dia do mutirão, né? Então, atende aquela galera toda, os médicos vêm para cá. Mas, fora isso, tem o atendimento diário, semanal, né, de todas essas especialidades, que é aqui em cima também, no 2º andar. Lar de Idosos Fabiano de Cristo, que é aqui na rua do lado, né? Quando a gente segue aqui, entra na primeira rua, aqui, o cantinho antes da ABB, tem o Lar dos Idosos, onde atende também, acho que 60 e poucos idosos. Rodrigo, você sabe o número? Não, né? Mas eu acho que são 60 e poucos idosos, apartamentos, eles moram lá, né?
Houve um tempo aí antes da pandemia que nós fizemos uma campanha aqui, né, para fazer toda essa mobília. Então, todo mundo tem geladeira, todo mundo tem cama, todo mundo tem televisão, todo mundo tem liquidificador, todo mundo tem tudo isso, né? E eles também têm toda essa assistência social, né? Eles são atendidos por psicólogos, por fisioterapeutas, por tudo isso. O Centro de Reabilitação Maria Dolores Segura, o Centro de Convivência Ildefonso do Espírito Santo e a Clínica Harmonia. Então, todas essas atividades, tudo isso é mantido pela Fundação, dado essa assistência para toda a população carente gratuitamente. Nenhum desses serviços aí. E agora tem a Escola Harmonia, que acabou não entrando. Isso. Aqui na subidinha, quando a gente segue, né, à esquerda aqui, tem a Escola Harmonia agora, que não está aqui nesse slide, porque ela foi inaugurada aí no finzinho agora dessa abertura da pandemia, né, que também é uma escola de ensino médio, certo? Tudo isso é sempre em parceria com o governo, né, essas escolas. Né, as escolas são escolas em parceria com o governo estadual, municipal, umas estaduais, outras municipais. Mas tudo isso aí mantido pela Fundação gratuitamente, com a ajuda de todos vocês, de todos nós. Né? Então, isso... Acabou? Esse é o último, né? Isso aí é o que a Fundação La Harmonia dá à população. Né? E por isso que o Luiz está aqui arrebatando vocês, que vocês agora, que já saíram do ciclo 1, já podem se tornar voluntários, já podem se tornar monitores dos ciclos, né, do ciclo 1, porque trabalho é o que não falta. Né? Se a gente não quer trabalhar mediunicamente, tem institucionalmente, tem lar dos idosos, tem creche, tem tudo. Né? A gente pode fazer desde mingau para criança, até se você tem uma habilidade, quiser ser voluntário de uma oficina profissionalizante, né, ajudar e colaborar. É isso. Pronto? E agora, chegamos? Grupo 2 aqui, tranquilo? Chegamos? Grupo 4 aí? Fechou? Grupo 3? Chegamos aí à conclusão? Grupo 1 aqui? Não, chegaram já, né? Hã? Por quê? Falta... Pode. Pronto. Vamos lá, gente? Fechou. Ó, são 9h05, a gente precisa terminar a aula até 9h30. E todo mundo tem que falar, senão não vai dar tempo. Vamos lá, vamos lá. Luiz não sabe disciplinar chegou aqui, a turma, não, é o gente. Marcos? Não? Hã? Rapaz. Você não tem ideia, não. Marcos, vem aqui para a gente ver você. Vem, Marcos. Vamos ouvir o coleguinha aqui, gente? Coleguinha do sábado. Ó, o pessoal vai ficar bravo comigo. Somos todos ciclo 1, viu, gente? Eu estava só brincando com vocês. Boa noite, eu sou Marcos. Estou Marcos, né? Melhor dizendo. Estou Marcos. Estou Marcos, é verdade. Estou Marcos. Enquanto instituição, a gente entende que o pilar principal, né, nessa jornada, nessa construção, é que a gente deve passar a conjugar mais o verbo na primeira pessoa do plural e não tanto na primeira pessoa do singular. Isso é o fundamental. Em cima disso, a gente constrói. Podemos dar exemplos, né? Quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a verificar, por exemplo, aquela história de... Na empresa, eu cheguei mais cedo, eu posso parar meu carro mais distante e deixar as vagas mais próximas de quem da porta para quem vai chegar atrasado. E isso é uma atitude de quem está procurando pensar um pouco mais no plural, na primeira pessoa do plural e nem tanto na primeira pessoa do singular. Né? Talvez por ser engenheiro, muito engenheiro, né? Porque além de eletricista, civil, engenheiro econômico, enfim... Mas, por exemplo, essa questão que você trouxe da fila, né, eu estava aqui pensando, se a pessoa me pergunta, vai de quê? Eu ia dizer exatamente o que eu ia fazer. Ó, eu vim entregar uma carta.
Simples assim, sem questionamento, sem distribuir e tal, né? Fui piloto de competição, um hobby, e sempre fui muito abusado em trânsito, por exemplo. E, hoje em dia, eu continuo muito impetuoso com isso. Mas eu faço assim, quando o ímpeto vai me tomar, eu paro o carro. Desço, porque 10 segundos depois, quem estava me provocando vai tomar outro destino e a gente não vai ter que se cruzar nem levar isso adiante, né? Então, essa atitude veio com a maturidade, obviamente. Mas foi uma forma que eu encontrei de conter um pouquinho o espírito, eu como espírito, esse ímpeto, essa empáfia, e pensar um pouco mais na primeira pessoa do plural. Porque do lado de lá tem um pai de família, tem uma pessoa que está chateada, que está com problemas, que não soube extravasar, que não soube conter suas pressões e tal. E esse tipo de atitude a gente só consegue ter na medida que a gente está realmente procurando conjugar o verbo mais na primeira pessoa do plural e menos na primeira pessoa do singular, né? E é o caminho da felicidade, porque se a gente começa a olhar o próximo, se comprazer com a felicidade do próximo, isso é recíproco. Alguém falou aí de caridade durante a aula aqui, que trabalha e tal. Sim, na medida que a gente vai tendo essa atitude, é um caminho praticar isso, mesmo que seja uma coisa racional, de tanto fazer, você começa a absorver esses valores e começa a realmente, reencontrar essa felicidade que você estava falando aí no grupo nesse instante. É um caminho, realmente, o trabalho de ajudar e tal, né? Mesmo que seja pela razão, a emoção chega, e isso a gente se reencontra. Enquanto instituição, né, fundamentalmente, foi essa a conclusão que o grupo aqui tirou. Cada um deu muito assim de seu testemunho, de seus encontros, desencontros. O pessoal do Grupo 10 agregou muito valor, mostrando que vai ser a ULI, né, que é uma caminhada de autodescobrimento para muitos. Uns chegaram pela dor, né? No nosso caso, meu e de minha esposa, a gente veio muito trazido pela oportunidade de alinhavar uma colcha de retalhos que é o conhecimento. A gente estuda muito, a gente mergulha muito, a gente faz muita imersão. A gente, dentro da engenharia e da arquitetura, a gente oferece muito o nosso trabalho para outras instituições, inclusive, para ajudar nessa questão de engenharia e tudo. A primeira vez que a gente chegou aqui na ULI foi com esse viés, a gente foi na fundação, se apresentou, né, se colocou à disposição para ajudar com esse tipo de trabalho, trouxe uma proposta, a gente desenvolve esse tipo de trabalho em outras instituições, né, doando o nosso trabalho enquanto engenheiro e arquiteto, por exemplo. Isso vai abrindo portas, porque, sei lá, nas Missionárias da Caridade, por exemplo, hoje a gente participa lá da hora de fazer a panela lá de comida no Natal, na festa das crianças, a gente é chamado, porque também a gente gosta de cozinhar, enfim. A gente vai trazendo isso. E, enquanto instituição, é essa construção, né? A gente chegou pela ULI aqui vendo essa oportunidade, e a gente está percebendo nitidamente que tem muito mais que está por vir associada a essa questão do autodescobrimento, né? Do autoconhecimento. E aquela história, até como praticante de artes marciais, eu digo que, para a gente expandir os nossos limites, a gente tem que saber onde eles estão. Senão, você não está expandindo nada. Então, o autoconhecimento e o autodescobrimento, estamos entendendo aqui que é fundamental, né, a gente realmente passar por isso para poder seguir adiante, cada um na sua jornada, no seu descobrimento, na sua oportunidade. E o pessoal do Ciclo 10 deixou muito claro isso para a gente, que é realmente a ULI em si, né, vai dar essa oportunidade para a gente, né? A gente que está no ciclo 1 e está passando para o ciclo 2 e tal, um pouquinho de paciência, isso vai acontecer. Para uns de forma mais intensa, para outras de forma mais tranquila, mas é o despertar e o caminhar de cada um, né? Afinal de contas, somos seres distintos, né, na nossa jornada. E ele não queria falar. Não queria falar. Não queria falar.
E cada ciclo vai mexer com cada um de vocês diferente, né? Muito Se bem, eu Márcia, perguntar ali obrigado. para o pessoal do ciclo 10, eles vão dizer, ó, o ciclo 6 foi mais significativo para mim, o ciclo 4 foi mais significativo. Vai ter um que vai ser mais significativo para vocês. Então, para a gente continuar no mesmo tema agora, o pessoal do grupo 3 ali, que falaram, que discutiram, né, sobre a mesma ideia. Quem vai ser Quem o porta-voz aí? Porta-voz. Eu acho que por livre e espontânea pressão é aquele rapazinho ali, né? Você, venha. Vem cá para todo mundo te ver. Só que você não vai fazer igual o Marcos, não, né? Não queria falar e deu uma aula de meia hora, né? Porque senão a gente não sai. Ixi, nossa senhora. Não. Boa noite, pessoal. A gente conversou muito ali, falou, mas não chegamos em não fechamos uma opinião. A gente falou sobre alguns temas, né? O pessoal do ciclo 10 ali falou basicamente o que nosso amigo falou aqui sobre a importância, o que é que a gente vai ver daqui para frente. Cada um tem um ciclo preferido ali também. O pessoal do 10, um prefere o 6, o outro preferiu, acho que o 5, o 7, né? E a gente, uma coisa que a gente vem entendendo dentro desse ciclo básico, né? A questão das dúvidas sobre a mediunidade, vai ter, não vai ter, como vai chegar, não vai chegar, quem sente, não sente. Não vai. Então, foi uma discussão bacana. Mas eu fiz uma crítica, vou colocar aqui a minha crítica, que, na verdade, foi uma crítica construtiva, já que a gente não está falando do Harmonia aqui, né? A gente está falando de centros espíritas. Eu trouxe um pouquinho da minha experiência de uns 7 anos atrás, que eu já falei aqui nas nossas aulas do básico, onde eu sinto que falta na maioria dos centros, e aqui é onde eu tive mais, e talvez por isso eu esteja aqui até hoje, que é o primeiro impacto da pessoa que chega num centro espírita e ela, às vezes, ela se depara com um ambiente que não é agradável. Então, ela, de repente, está buscando alguma coisa que a gente vê aqui, que existe, mas, em determinados centros, essa primeira experiência deixa muito a desejar. Eu até comparei com um negócio, né? Minha amiga ali do 10 falou, calma, não é assim, porque o centro ele não quer cooptar ninguém, não é o objetivo do centro, mas eu acho que os centros, em geral, pecam muito nessa primeira experiência da pessoa quando chega. De certa forma, quem não está preparado com aquilo, para aquilo, e alguns centros ainda são aquela coisa, telhado baixo, escuro, o cara chega no dia, já jogam ele numa mediúnica, e aquilo ali acaba assustando as pessoas. Eu acho que isso é uma barreira de entrada muito forte para o espiritismo, né? Eu acho que se a gente tivesse centros mais preparados, observando mais essa primeira experiência, talvez a chance disso aqui estar mais cheio hoje fosse muito maior. Então, foi a minha contribuição que eu deixei ali no grupo e que a gente debateu bastante, foi em cima dessa primeira experiência que eu, Vitor, não o grupo, não foi uma coisa fechada, eu acho que falta nessa visão na maioria dos centros, não aqui. Aqui foi o que eu mais fui acolhido, mais tive informação, mas, mesmo assim, acho que ainda pode melhorar, porque eu falei. Como? Não sei. Não dá para a gente deixar uma pessoa na porta perguntando é seu primeiro dia, seu primeiro dia, seu primeiro dia, para fazer esse encaminhamento, o ensinamento. Mas, tirando aqui, acho que a minha opinião era de que os centros precisam observar um pouco melhor esse primeiro impacto. Perfeito, bacana, Vitor. Muito bom. E essa fala do Vitor, né, me remete a pensar quando eu cheguei no Espiritismo. Porque você vê que cada um de nós, né, por sermos singularidades, né, por sermos indivíduos, cada um tem algo que te move, algo que te impacta, né, algo que te traz aqui. Eu me recordo que, quando eu fui a primeira vez numa casa espírita lá no Rio, o que me fez, né, ter a curiosidade de continuar foi uma fala do palestrante que estava lá, porque o ambiente era agradável, as pessoas eram bacanas, mas o cara falou algo que me chamou a atenção, que falou, mas espera aí, acho que tem algo de interessante nisso, né? Porque, e eu acho que eu já devo ter contado isso para vocês aqui, que é uma afirmação de Kardec, que ele diz assim, olha, se algum dia, em qualquer época da humanidade, alguém disser algo que a ciência não comprove,
fique com a ciência. Eu falei, olha, a ousadia do codificador, né, em dizer, o cara que está estruturando uma filosofia, né, religiosa, e ele fala, olha, que isso aqui não é verdade, né? Se a ciência não disser que é esse o caminho, fique com a ciência. Aí eu falei, é isso aqui que eu quero ouvir mais, foi isso que me atraiu. Mas outras pessoas foram atraídas, e eu ouço muitos relatos aqui, por uma infinidade de outras coisas, algumas pelo fenômeno, né, pela mediunidade, enfim, isso é o que impacta. E então, isso que o Vitor falou tem a ver com o que a gente falou aqui, é o perfil da casa. Aqui não é o perfil, não é o trabalho mediúnico, ele faz parte, né? Porque vocês aprenderam na aula de mediunidade que é uma faculdade inerente, então a gente tem que aprender o que fazer com ela, né? Mas você tem a escolha de querer usar ela institucionalmente ou não. Então, o perfil dessa casa, Vitor, é estudo. Eu posso te garantir em 100% que nenhum de vocês aqui vai ser jogado dentro de uma mediúnica sem ter passado pelo ciclo 3, no mínimo, né? Sem vocês ter tido ali uma base do básico para chegar numa mediúnica, né? Então, esse é o perfil da casa. Outras casas têm o perfil do trabalho, como o Luiz disse. Então, você chega na casa e você é jogado dentro do trabalho. Eles não entendem que o estudo é o mais importante, não dão essa importância ao estudo, e é o perfil da casa e está tudo bem. Tem gente que vai se sentir melhor lá do que aqui, porque não gosta do estudo, prefere o trabalho, né? Então, a gente é atraído pelo lugar que fala ao nosso coração. Talvez seja esse o porquê você gostou daqui. Foi um ponto importante que realmente deve ser observado na casa espírita, né? Mas agora falando da sociedade espírita, então aquilo que nos tornamos, né? Aquilo que implicamos na sociedade, quem é o Fernando, que é o porta-voz, não? Quem é o porta-voz? Mabelle. Gente, boa noite. Eu faço parte dessa equipe aqui, a equipe mais bonita. Não quero causar nenhuma tristeza, mas essa é a equipe aqui mais bonita, as mulheres mais bonitas estão aqui, inclusive a bronzeada. Palmas, por favor, para a minha equipe, por gentileza. E as mais modestas também, Também, viu, gente? também. Bom, nós discutimos sobre sociedade espírita e foi muito interessante, porque cada um trouxe um ponto e nenhum ponto era tão conflitante um do outro. Eu acho que todos os pontos se complementavam. Então, eu vou te dizer aqui alguma coisa. O início, a premissa principal dessa sociedade espírita é uma sociedade conduzida por cada um de nós com uma consciência de que somos espíritos encarnados. Como se isso já não explicasse tudo, né, das atribuições do espírito, das características do espírito. Então, o espírito, acima de tudo, ele conhece a si mesmo, como diria o oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Então, esse espírito conhece a si mesmo, ele consegue ajudar os outros, ele consegue trazer para os outros, para o próximo, aquilo que ele deseja para si mesmo, porque, acima de tudo, ele se conhece, conhece a si, conhece seus erros, seus defeitos, suas qualidades, e consegue ter compaixão e empatia pelo próximo, certo? Foi falado também essa questão de uma sociedade mais voltada, não tão voltada para o consumo. Afinal de contas, esse espírito chega à conclusão que certas coisas já não compensam mais, em nome do ter. Então, de que me adianta que uma criança costure a minha roupa de grife? De que me adianta toda a poluição que a gente vai causando para sempre produzir bens de consumo para a nossa sociedade? Então, a gente é uma sociedade que calcula bem os seus prejuízos e seus impactos no ambiente, porque ela já não é mais tão materialista, ela é mais voltada para a elevação do espírito, para as questões do pensamento, para as questões de alma mesmo, certo? Falou-se também da importância dos líderes políticos. Quem são esses líderes que chegam na nossa sociedade? Eles vêm com que responsabilidade? Eles vêm com a responsabilidade de promover mudanças ou de trabalhar em proveito próprio? Ou de trabalhar pelos seus poucos eleitos, pelos seus escolhidos? Que responsabilidade traz ele? Ele, como espírito, já traz do além, vamos dizer assim, já traz de outras vidas essa responsabilidade, já vem com essa consciência de que ele vai conduzir um povo, que ele vai conduzir uma sociedade.
Então, esse nosso líder espiritual, nós conversamos aqui, chegamos à conclusão que, como o poder emana do povo, e se esse povo é um povo evoluído e é um povo interessado no bem comum, na melhora dessa sociedade, esse líder há de ser uma representação desse povo, e é esse que ascende ao poder. Então, ele vai sempre dando continuidade. Chegamos à conclusão também que todo esse processo de mudança, de transformação, falamos muito em transformação. Eu acho que a palavra transformação foi falada por todo mundo aqui. A transformação vai estar sempre acontecendo. E o que vem depois dessa transformação? Ou nós chegamos a uma sociedade ideal, ou nós estamos sempre em transformação, porque as pessoas vão nascendo e ninguém nasce pronto, ela vai também se transformando, aprendendo com esses mais velhos. E, por fim, não sei se é por fim, vocês joguem para cá coisas. É uma sociedade voltada para o bem comum, sim. É uma sociedade que pensa no indivíduo porque ela reconhece suas próprias dores, sua própria humanidade e espiritualidade. Então, ela pensa no próximo e ela trabalha para que todos tenham acesso às coisas, todos, não bens materiais apenas, mas acesso a uma estrutura que lhe permita a dignidade, o aprendizado, a inteligência e o amor, que muitas vezes, em situações de extrema pobreza, ele é suprimido. Então, que essa sociedade permita o florescimento do pensamento, do afeto e do amor, que é a força propulsora do universo. Uau! Anota o nome aí. Para o próximo semestre já tem que convidar para dar aula. Como é o nome dela, gente? Mabelle. Mabelle. Votem em Mabelle na próxima eleição. Viu? Você viu, né? Pois é. Então agora vamos ouvir a equipe 4. Eu não posso dizer se é a melhor, porque eu ainda não ouvi a 4. Vamos lá, equipe 4. Quem é o porta-voz aí da equipe 4? Rosa Ali. Rosa Ali. Pronto. Ali. Rosa aqui. Rosa aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olha, a gente teve várias discussões ali na nossa equipe 4, né? Queria agradecer o pessoal do ciclo 10, que foi muito interessante, as experiências que eles trouxeram. E, assim, a sociedade espírita que a gente pensou ali são pessoas que estão imbuídas no mesmo objetivo. Eu chamo aquilo de egrégora. Então, todos nós falamos um pouquinho que temos interesse nessa reforma íntima, que é a autotransformação, o autoconhecimento, o autodescobrimento e a autoiluminação. Até brinquei, Buda, vamos ver. Né? Mas não. Ali o ciclo 10 esclareceu um pouquinho que a gente pode chegar com a autoiluminação. E quando todos nós estamos buscando os mesmos objetivos, a gente tem uma sociedade, né? Tem uma egrégora. Então, isso é muito importante, porque, a partir desses passos, a gente pode buscar o conhecimento, né? Mas ajudar. Para mim, isso é o mais importante. Eu quero, lógico, melhorar como pessoa, quero me autotransformar, todos ali querem, mas você poder ajudar o próximo, você se ajuda também muito. E eu sei disso porque eu comecei pelo caminho inverso, né? O caminho de ajudar o próximo. Agora que eu comecei aqui, depois de muitos e muitos anos. Então, é super importante, as pessoas estavam muito curiosas em poder contribuir para a sociedade como um todo, para o bem de todos. Então, foi mais ou menos nesse sentido. Eu queria agradecer você, Luiz, que eu sempre fui fã, com todo respeito. Ele é de todos. Dele como professor, né? Eu achei ele perfeito. As aulas, quando eu entrei ali, eu falei, ai, meu Deus, Luizinho. Porque realmente é um professor que... A gente teve vários, mas é um professor que traz leveza para a aula e entusiasmo. E queria agradecer muito você para as aulas que eu pude assistir com você. Ele vai chorar, não fala mais. Não, mas acho que ele chora até com nós comercial estamos finalizando, de manteiga. Né? Estamos finalizando aqui um primeiro ciclo. Ele chora com comercial de manteiga, gente. E é muito, eu queria agradecer bastante, porque eu assisti pelo menos, não sei, umas 6, 7 aulas com ele, e foram muito, muito interessantes. E é isso. A sociedade aqui, a sociedade somos todos nós, que estamos buscando os mesmos objetivos, temos uma egrégora linda
encarnada e desencarnada, porque a gente consegue sentir isso. Não sei quem consegue sentir, mas eu consigo, chega a me arrepiar. Então, gratidão à Fundação La Harmonia por tudo. Facilitador consegue falar? Quase que não. O pessoal quer desmontar o... Espera aí, ela quer acrescentar uma facilitador. coisa. Espera aí, Pronto. vamos escutar o que ela quer acrescentar. Eu queria acrescentar uma coisinha em relação, porque a gente tem falado muito nós. Uhum. Incluir nessa sociedade os animais e nossa flora e fauna, não é? Porque a gente, todo mundo vê, eu sou, eu. E eu vejo assim, hoje, antigamente eu não enxergava dessa forma, e eu passei uma experiência que até hoje eu não consegui esquecer. Um cachorrinho que estava no ponto de ônibus, com frio, chorando, e eu não tive coragem de pegar meu casaco e cobrir aquele ser. Né? Então, a gente tem que buscar também isso. Cuidar dos nossos animais. Você vê um cachorrinho mancando na rua hoje, já me tira do prumo. Então, que a gente possa também incluir nessa nossa sociedade os animais e as nossas plantas. Muito bem, porque somos todos a natureza, né? Então, primeiro, muito obrigado primeiro por chamar de professor, porque uma das maiores honras que eu sinto aqui é ser chamado de professor, porque, de fato, eu não sou, né? A gente faz uma brincadeira aqui que ela e a maioria de nós, da equipe do Básico, e o pessoal do 10 pode ratificar isso aí também, a gente vivenciou o que vocês estão vivenciando agora, aqui, né, sentado nessa cadeirinha aqui, ouvindo tudo. E agora... Nós não, mentira. A gente vivenciou lá no outro salão, porque quando a gente bom. chegou aqui, gente, nem existia isso aqui ainda. Mas isso é outro papo, aí a gente vai denunciar Você a falou idade. aqui, ó, não foi aqui, foi lá. Aí a gente vai denunciar a idade, né? É porque não existia esse prédio aqui quando a gente chegou aqui não existia a ULI. A ULI foi formada depois, quando nós fizemos... Nós somos as cobaias. Né? Nós fomos a primeira... ele e muitos outros trabalhadores, nós fomos a primeira turma de formação da ULI. Hoje alguém perguntou assim, acho que foi ele, né? A primeira turma da ULI foi formada em 2011, a primeira formatura da ULI, né? E nós fomos essa cobaia aí. Então, quer dizer, para nós, e para mim, particularmente, é uma honra muito grande ser chamado de professor, porque, para mim, eu penso que é apenas estar devolvendo aquilo que eu recebi aqui, não foi em outro lugar. Então, é só estar compartilhando isso. E isso é o que eu desejo para todos vocês também. Então, um pouco dessa aula, que não é uma aula, mas é um entrosamento entre espíritos a respeito de uma sociedade que pode ser vista como utópica, né? Porque tudo isso que a gente está falando, né? Integrar os animais, de não se colocar apenas na primeira pessoa do singular, mas do plural, e tudo que foi trazido por cada um de vocês, o primeiro impacto, o que vai fazer com que o espírito se sinta acolhido, né? E que é uma diversidade muito grande, porque para cada um, como eu falei, vai ter algo que o atraia, né? Desde um trabalho, um serviço, uma iluminação, até uma fala do expositor, né? ou de quem esteja à frente daquele trabalho, enfim. Então, tudo isso, hoje, serve para nós como essa alavanca de transformação, como essa alavanca de integração em nós a todas essas necessidades, né? O que a sociedade espírita, talvez ainda utópica, né? A gente almeja que seja assim um dia, né? Por uma infinidade de fatores, mas que só se realizarão se cada um de nós, né, colocar um pouquinho disso em nós e realizar. Aí sim ela vai acontecer, né? Independente, a gente brincou, a Mabelle aqui, vou votar na Mabelle, né? Porque ela falou muito bem sobre as instituições, etc., mas isso procede de nós, né? Então, de fato, será eleito o melhor representante que nós escolhermos, porque o poder procede do povo, né? E se a gente sabe escolher isso, então a gente tem uma organização muito melhor, né? Talvez isso deixe de ser utopia nesse momento. Então, por isso, essa aula de hoje, esse encontro de hoje, precisava ser feito a todas essas mãos. Não tenho nem
o Ciclo 10 tem sempre participado conosco aqui, então não tenho nem como agradecê-los a participação, a experiência deles, né? O convite Tem como também, agradecê-los, sim. Vocês estão convidados à formatura do estarem. Ciclo 10, que será no dia 17 de julho, um café filosófico. O Ciclo 10 vai oferecer um café da manhã para a gente, comer de graça. para que a Venham, gente, né? E prestigiem eles na formatura, né? Pois é, para que a gente possa Olha prestigiá-los lá, ó, café filosófico, no dia 17 de julho. na formatura deles. Eu vou contar um negócio aqui agora, né? Que quando nós nos formamos, né? Quando a primeira turma se formou, aí o Adenauer foi falar, e eu pensei assim, nossa, agora ele vai encher nossa bola, né? Vai falar que a gente aprendeu tudo, que nós somos espíritos superiores, e a primeira fala dele foi assim: sejam bem-vindos à ignorância. E aí, foi a primeira fala dele, porque, né, a gente nunca aprende tudo, né? A gente vai ter sempre alguma coisa para aprender, para estar complementando, e a gente tem também aprendido aqui na ULI, e aprendido com ele, com a fala dele, de que evolução do espírito não se mensura apenas pela espiritualidade ou apenas por uma habilidade qualquer. Ele vai se instituir pela quantidade de habilidades que o espírito adquire.